Imagine que você esteja num shopping e de repente se depara com uma promoção, aquelas consideráveis imperdível. Vem logo na sua mente, a ideia de, precisa aproveitar isso o mais rápido possível, tá barato, A gente sempre passa por uma situação desse tipo. Um outro caso é aquele momento que você, por exemplo, deixou de investir seu dinheiro com medo de perdê-lo, mesmo sabendo que poderia ter um retorno maior se arriscasse um pouco mais. A verdade é que é o seguinte, por que tomamos essas decisões que às vezes parecem ilógicas quando olhamos lá no futuro, A resposta, ela está vindo de um ramo considerado novo, inclusive, aí tem pouco mais de 20 anos, da economia, chamado economia comportamental. Na verdade, esse ramo novo da economia, ela estuda justamente como nossas emoções e aquelas, digamos, pegadinhas da mente influenciam nossas decisões financeiras do dia a dia. Diferentemente da economia tradicional, que por muito tempo presumiu que as pessoas sempre agem de forma, vamos dizer, 100% racional, inclusive para maximizar seus ganhos, a economia comportamental, ela traz a psicologia para o centro das decisões. Ela reconhece que somos humanos de verdade, Temos medos, preferências, manias, atalhos mentais que afetam, evidentemente, nossas escolhas, principalmente relacionadas ao dinheiro. E essa integração da psicologia com a economia mudou completamente a forma de entender o comportamento econômico. Antes, muitos modelos imaginavam um tal de homo economicus, Seria a ideia, por exemplo, de um ser perfeitamente racional. É como se fosse quase um robô calculando custos e benefícios o tempo todo nas tomadas de decisões. Mas pesquisadores como o Daniel Kahneman, inclusive o Daniel Kahneman era um psicólogo e foi vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2002, e também Richard Thaler, no caso aí o Thaler já é um economista, mas foi vencedor também do Nobel em 2017. Eles mostraram que na vida real não é bem assim, ou seja, a ideia do homem econômico, aquele homem extremamente racional. Eles revelaram que temos padrões de comportamento previsíveis que fogem dessa considerada aí racionalidade pura que eu comentei já instantes atrás. Ao mapear esses padrões, eles nos ajudaram a entender melhor por que cometemos erros financeiros e como evitá-los. Por exemplo, um conceito fundamental trazido por Daniel Kahneman é a ideia dos dois sistemas de pensamento. E aí ele considerava o sistema 1 e o sistema 2. Isso está naquele livro famoso dele, Rápido e Devagar. No sistema 1, que é o considerado rápido, intuitivo e emocional, é como se fosse uma espécie de piloto automático do nosso cérebro. Já no sistema 2, ele é considerado mais lento, assim, analítico e lógico. É aquele modo de pensar deliberado que exige, principalmente da gente, muito mais concentração na hora de tomar uma decisão. No cotidiano, usamos muito o sistema 1 para decisões rápidas porque ele consome menos esforço e menos energia. Ele é útil na maior parte do tempo, mas pode também nos enganar. E aí que é o problema. Kahneman explica que frequentemente o sistema 1 assume o controle quando não deveria. E aí acaba nos fazendo confiar demais na intuição, levando a conclusões muitas vezes precipitadas ou até erradas. Sabe aquela decisão por impulso que depois você percebe que foi errada? Provavelmente foi seu sistema 1 agindo sem dar chance para o sistema 2 pensar. O problema é que o sistema 2, por ser mais preguiçoso, nem sempre intervém a tempo de corrigir. É aí que entram em cena os desvios de julgamento, os famosos vieses cognitivos.
Esses vieses são como atalhos mentais ou reações automáticas que nosso cérebro usa para, digamos, simplificar decisões, mas que podem nos levar a erros sistemáticos. Assim, em vez de analisar friamente cada escolha, a gente às vezes se deixa levar por essas, digamos, tendências psicológicas sem nem perceber. Richard Thaler, o outro pioneiro da área, já citei recentemente, ajudou a traduzir essas descobertas para o mundo das finanças e aí para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Ele desenvolveu várias ideias, entre elas uma ideia muito forte que ficou e tem aí implicações muito, vamos dizer, significativas para nossas decisões, é o que ele chamou de contabilidade mental e popularizou também o conceito de nudge dentro do que chamou de paternalismo libertário. A gente vai falar daqui a pouco sobre todas essas questões, né? Primeiro, vamos falar sobre a contabilidade mental, que é basicamente nossa mania, né, a mania que a gente tem de separar o dinheiro em contas na nossa cabeça. Thaler percebeu que as pessoas não encaram todo o dinheiro de forma igual. A forma como ganhamos ou rotulamos uma quantia muda como a gente gasta ou até como a gente economiza. Vou dar um exemplo para você, né? Podemos por exemplo, ser super cuidadoso com o nosso salário, aí pagando as contas, poupando e fazendo investimentos. Mas aí, se chegar, por exemplo, um dinheiro inesperado, como uma restituição de imposto de renda, a gente acaba torrando ou gastando esse dinheiro na compra de algo por impulso, como se fosse um dinheiro extra que não afetasse a nossa vida financeira ou que a gente não tivesse que prestar conta nenhuma. Na verdade, é tudo dinheiro do mesmo jeito, mas a nossa mente trata isso de forma diferente. Ao criar essas caixinhas mentais, às vezes focamos no impacto pequeno de cada decisão individual e perdemos aí a noção do todo, do completo, o que dificulta muito as nossas decisões, né? E aí vamos falar de nudge. O que significa isso, né? Nudge, na verdade, não tem uma tradução assim imediata, mas significa a ideia de aquele empurrãozinho suave, né? Thaler e colegas mostraram que é possível orientar as pessoas a tomarem decisões melhores sem obrigá-las, apenas mudando sutilezas no ambiente ou na forma de apresentar certas escolhas. E o paternalismo libertário é como se eu pudesse dar uma mãozinha às pessoas, mas na verdade preservando a sua liberdade de escolha. Um exemplo famoso nessa discussão, né, é que muitos países, suas empresas adotaram a inscrição automática de seus funcionários em planos de aposentadoria privada, deixando claro que eles podem cancelar se quiserem a qualquer momento. Mas esse simples arranjo fez as taxas de poupança para a aposentadoria desses funcionários aumentarem drasticamente. Veja, ninguém foi obrigado a nada, né? Todo mundo continua livre para, vamos dizer, sair do plano na hora que entendesse ou mudar uma opção, né? Mas o simples fato de ter que tomar uma atitude para mudar de opção fez com que as pessoas, vamos dizer, tomassem decisões financeiras mais inteligentes. E esse é o poder do nudge, né? Na verdade, seria tirar proveito dos nossos, digamos, próprios vieses para nos ajudar em vez de nos prejudicar. Agora vamos ver alguns dos principais vieses comportamentais e como eles aparecem nas nossas decisões financeiras ali no cotidiano, né? Na nossa vida e no nosso dia a dia, né? Seja, por exemplo, nas compras, nas economias que a gente quer fazer, nos investimentos, né? Ou até na forma da gente lidar com as nossas dívidas. Isso tem tudo a ver com o dia a dia da vida da gente, tá? E o que é isso que eu quero discutir com vocês, para vocês terem a noção como isso realmente está muito real, é muito presente durante o nosso dia, durante as nossas decisões. Primeiro viés é conhecido como viés de confirmação, né? Imagine que você já tem uma opinião formada sobre um determinado investimento ou um produto que você quer comprar. E aí você adora a ideia, né? E acredita que vai ser ótimo realmente essa compra.
E o que muita gente faz, sem notar, sem perceber, é buscar somente as informações que confirmam já a crença que você tem sobre esse produto e acaba ignorando outras que possam contradizer. Nosso cérebro filtra notícias e opiniões para manter a zona de conforto, porque é desconfortável considerar o fato que a gente pode estar errado. Isso incomoda o nosso cérebro. Quando você só lê análises ou comentários que concordam com o que você já pensa e evita, aqueles que dizem o contrário realmente acaba sendo uma opinião intrusa aí no seu comportamento. E aí é o viés de confirmação em ação, né? É como procurar somente, por exemplo, as boas notícias do nosso político favorito, né? A gente não interessa saber daquelas notícias que possam, de alguma forma, denegrir a imagem dele. O problema é que fazendo isso, a gente pode perder oportunidades ou sinais de alertas importantes. Em finanças, por exemplo, você pode deixar de enxergar os riscos de um investimento porque só ouviu quem fala bem dele, ou continuar a insistir numa estratégia ruim por teimosia. Afinal, você quer ignorar completamente as evidências que sejam contrário às formas que você já tem sobre pensar de um determinado produto ou até uma decisão. Então, nesse caso, a dica é simples, né? Questione sempre suas próprias convicções. Busque deliberadamente ouvir o outro lado, a outra opinião. Por mais chato que seja isso, confronte suas ideias. É assim que conseguimos tomar decisões muito mais equilibradas. Um outro viés também extremamente importante é o viés da ancoragem, né? Aqui, a primeira informação recebida parece que ela gruda na nossa mente como referências para as decisões seguintes. Perceba, por exemplo, que as lojas usam isso o tempo todo, né? Você já reparou que o vendedor muitas vezes quer te mostrar primeiro o produto mais caro? Por que ele faz isso, né? Porque o preço alto inicial funciona como uma espécie de uma âncora na nossa mente. Depois de ver um item, por exemplo, a R$500, quando ele lhe mostra um outro item, um similar ao primeiro a R$300, o primeiro, aliás, o segundo pode até parecer algo muito mais barato, né? Na vida financeira, a ancoragem nos afeta em negociações e nos investimentos também. Por exemplo, um investidor pode ficar amarrado a um preço específico de uma determinada ação. Digamos que ele comprou ações por R$10 cada uma. Esse valor vira a sua âncora mental, vira aquela referência inicial. Mas se o preço, por exemplo, dessa ação cai para R$7, e aí a gente vai pensar, não vou vender enquanto não voltar pelo menos aos R$10. Porque ele ancorou no preço de compra o valor de referência. O problema é que o mercado não liga para o quanto ele pagou. Aquele preço de referência, infelizmente, pode nunca mais voltar. E ele está só na cabeça daquele investidor. Esse é o grande problema. Assim, ele corre o risco de segurar um investimento ruim tempo demais por causa dessa âncora mental que ele construiu. Para driblar a ancoragem, é importante que se analise o valor das coisas de forma independente, sem essas influências iniciais. Pergunta-se, qual seria um preço justo se eu não soubesse aquele preço inicial, aquela âncora que eu construí? Então, reconhecer a âncora é o primeiro passo para não ficar preso a ela. Um outro viés extremamente importante é que a gente chama de excesso de confiança, né? Já aconteceu de você se sentir, por exemplo, confiante demais em alguma decisão financeira, tipo achar, eu manjo disso, não preciso pesquisar, não preciso da opinião de ninguém. Evidentemente que a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de comportamento, né? Porque o excesso de confiança é um viés muito traiçoeiro. Ele nos faz superestimar, na verdade, as nossas habilidades e conhecimentos e subestima os riscos envolvidos. Investidores experientes às vezes caem nessa por acreditar que sabem mais do que a média, acabam fazendo operações arriscadas demais ou concentrando investimentos, achando que dessa vez vai dar tudo certo. Mas a gente sabe que o resultado pode ser desastroso, pode ser um grande prejuízo, porque
ele acaba ignorando os sinais de alerta ou, por exemplo, o fato de ele não ter diversificado suficientemente o seu investimento. Fora do mundo de investimentos, o excesso de confiança aparece quando achamos que temos total controle da nossa situação financeira. E aí, não montamos, por exemplo, uma reserva de emergência, algo extremamente importante para as incertezas, ou acabamos não anotando os nossos gastos, achando que está tudo sob controle. Muitas vezes a gente é surpreendido, por exemplo, com uma fatura do cartão de crédito que vem muito mais do que a gente imaginava. Isso sempre acontece, inclusive acontece com muita frequência com todos nós. Então, para combater esse viés, primeiro que a humildade é fundamental. Reconhecer que podemos errar já é um ótimo começo. Busque informações, estude, se possível escute também as opiniões de outras pessoas, especialmente que seja da sua confiança. Às vezes, um olhar de fora percebe nossas certezas infundadas. Lembre-se, mesmo os melhores investidores do mundo erram previsões. Ninguém é infalível, evidentemente. Então não se cobre por duvidar de si mesmo. De vez em quando, isso não é fraqueza, é sabedoria, pois pode te salvar de grandes erros. Um outro viés também muito importante que afeta as nossas decisões diárias é o viés da aversão à perda. Este é um dos vieses mais poderosos existentes. Essencialmente, nós sofremos mais com uma perda do que nos alegramos com um ganho de forma equivalente. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: por exemplo, perder R$100 dói bem mais do que ganhar R$100, o que pode trazer de felicidade, tá? Estudos psicológicos mostram que a dor da perda tem impacto maior e fica mais na nossa memória do que o prazer daquele ganho. Isso influencia muito das nossas decisões financeiras e, repito, a gente acaba não percebendo isso. Muita gente tem pavor de investir em ações ou empreender, porque, na verdade, não suportaria ver o dinheiro diminuir, mesmo que temporariamente, né? Eles aí acabam preferindo a certeza de manter o dinheiro e não perder mesmo a possibilidade de ganhar mais, e aí acaba entrando nesse conflito. Esse tipo de comportamento, na verdade, mais uma vez, é a aversão à perda ditando nossos comportamentos. Nos investimentos, esses vieses explicam por que às vezes seguramos aquelas aplicações ruins por muito tempo. Imagine voltando a esse valor da compra da ação por R$10 e agora ela vale R$7. Manter esse valor significaria, manter ou vender esse valor significaria você realizar a perda de R$3 e acaba sendo doloroso, né? Até um golpe no nosso ego, né? Então a pessoa segura aquela ação em queda esperando pelo menos voltar lá ao 0 a 0. Muitas vezes isso só aprofunda as nossas perdas. Se a gente tivesse se desfeito antes, teria perdido menos, né? E a gente acaba não levando isso em conta. Por outro lado, quando há lucro, muitas pessoas vendem rápido demais só para garantir o ganho e não correr o risco dele evaporar e acabam abrindo mão de um lucro que pode ser maior ainda no futuro, mas é o medo de perder o que já conquistou, tá? Então perceba como funciona essa aversão à perda. E aí, o que vale em tudo isso é a necessidade de manter o equilíbrio das coisas. A dor de perder pesa mais que a perspectiva de ganho, e isso pode tanto nos deixar excessivamente cautelosos, como também fazer tomar decisões irracionais para evitar perda a todo custo. Então o equilíbrio é importante. Uma dica importante é tentar reformular essa maneira de pensar. Em vez de focar só no que você pode perder em uma decisão, pense também o seguinte: no que eu poderia ganhar se eu não tomasse a decisão de agir. Diversificar os investimentos também ajuda a reduzir o medo, porque você não coloca, como se diz no popular, todos os ovos numa mesma cesta, não é isso? Um outro viés também muito importante
é conhecido como o viés da contabilidade mental. Voltando lá ao conceito que eu já falei sobre isso do Richard Thaler. Lembra das caixinhas que a gente faz na cabeça da gente com dinheiro? Esse viés às vezes nos ajuda a organizar nossa vida financeira, mas também ele pode nos pregar diversas peças e nos prejudicar. A contabilidade mental é quando a gente pode tratar o dinheiro de forma diferente dependendo das fontes ou dependendo da maneira inclusive que a gente utiliza. Como se um real pudesse valer mais ou menos de onde veio ou para onde vai, ou seja, a origem ou o destino que você dá ao real, ele está tendo sabor diferente, né? Vou dar um exemplo aqui para a gente entender melhor essa situação. Imagine duas situações. Na primeira, você ganhou R$500 de um presente, tá? Ou tudo bem, num sorteio ou numa rifa. Na segunda, você trabalhou duro ali no final de semana e para ganhar esse extra aí de R$500. Muita gente, e isso é pesquisa científica, admite que gastaria os R$500 inesperado com muito mais facilidade, sem tanto compromisso, né? Se dando até o luxo de um presente, enquanto pensaria duas vezes até gastar o outro dinheiro suado do trabalho em qualquer outra atividade. Mas na verdade, pensando racionalmente, são R$500 em ambos os casos. Não deveria haver diferença, porque R$1 é igual a R$1, venha de onde vier e indo para onde for, né? Mas psicologicamente sentimos um dinheiro achado, vamos dizer assim, como um extra que podemos gastar sem culpa, sem compromisso, ao passo que aquele dinheiro que a gente ganha através do grande esforço parece muito mais precioso. Um outro exemplo clássico aí tem a ver com quando você vai comprar algo e vai utilizar o cartão de crédito ou vai pagar à vista, né? Ou seja, com dinheiro ou no débito. Pagar no cartão, especialmente se for uma compra parcelada, parece que dói muito menos do que você pagar em dinheiro ou pagar à vista, né? Por que isso acontece, né? Porque ao pagar em dinheiro, você vê as notas indo embora na hora, ou você vê o seu saldo cair na hora. Aí você sente o baque daquela compra, né? No cartão, aí tem uma outra característica, né? A dor do pagamento, ela fica para depois, inclusive em suaves parcelas, vamos dizer assim. Então, você acha muitas vezes que até foi de grátis aquela compra, né? Você não tem o desprazer de ver o dinheiro saindo da sua conta. Resultado disso é que nós temos tendência de gastar mais no cartão que gostaríamos caso nós estivéssemos utilizando o dinheiro ou algum débito que a gente faça na nossa conta. Novamente, o valor pode ser o mesmo, mas nossa mente reage de forma diferente conforme a forma de pagamento. E é muito importante a gente estar atento a isso. Na verdade, isso acontece o dia a dia, mais uma vez, repito, a gente acaba não percebendo. A contabilidade mental aparece também quando separamos nossos orçamentos de forma rígida e não misturamos de jeito nenhum. Por exemplo, alguém pode estar muito endividado no cheque especial, pagando juros lá muito elevados, mas ao mesmo tempo tem um dinheiro ali guardado na poupança, rendendo muito pouco. O que acontece é que do ponto de vista financeiro, o lógico seria usar a poupança para quitar aquela dívida muito mais cara. Mas mentalmente a pessoa pensa, essa poupança é para uma emergência, não posso mexer. Acaba pagando mais juros do que precisaria por manter as contas mentais separadas. Então, reconhecer a contabilidade mental não quer dizer que a gente vai abolir todo o orçamento categorizado. Até porque dividir gastos em categorias, em contas, pode ser útil também. O que eu estou querendo dizer é que é importante lembrar que no final das contas, dinheiro é dinheiro e a divisão em contas acaba sendo uma divisão arbitrária que você precisa prestar atenção exatamente nessa atitude. Quando receber um dinheiro extra inesperado, por exemplo, antes de gastar, pergunte-se: se fosse o meu salário que ganhei suadamente, o que é que eu faria com ele? Talvez você até decida aproveitar mesmo assim um presente para você ou algo desse sentido, mas não tem nada errado com essa decisão. Mas fazer essa reflexão evita decisões impulsivas que depois você possa inclusive se arrepender. Assim, enxergar o dinheiro de forma única ajuda a tomar decisões financeiras mais racionais. Basicamente,
aqui fazendo uma comparação, o dinheiro é como água, né? Ele tem a propriedade de poder se misturar, então você não consegue separar a água vindo de um local, a água com a mesma qualidade, você não consegue separar vindo de um local ou outro, assim, a mesma coisa é o dinheiro. Então pense sempre dessa forma, que isso vai ajudar a você tomar melhores decisões. Agora, depois da gente analisar esses viés, você deve estar pensando no seguinte: ok, entendi que meu cérebro pode me sabotar, mas o que é que eu faço com isso na prática, na minha vida, na minha rotina diária? Isso é uma excelente pergunta e talvez seja o motivo desse vídeo. A boa notícia é que só de conhecer esses padrões você já ganha certa imunidade contra esses vieses. Quando estamos cientes das armadilhas, fica mais fácil evitá-las. Assim, podemos adotar algumas práticas para tomar decisões financeiras muito mais consistentes. E aqui eu vou estabelecer algumas para você prestar atenção, para você fazer a reflexão se o que eu estou falando faz sentido. Uma primeira prática é o seguinte: desacelere o seu pensamento em momentos de decisões importantes. Aí eu vou retornar lá ao Kahneman, né? Que reconhece os sinais que você está sempre no campo minado quando você utiliza decisões com alta velocidade e não deixa para que o seu sistema 2 possa lhe ajudar. Ou seja, não haja no calor do momento, da emoção. Fazer uma grande compra, pare, pense antes do que está fazendo, durma uma noite anterior, preste atenção se isso faz sentido, compare com outros preços, reflita, peça a opinião de alguém, mas não tome uma decisão baseada na emoção, baseada naquele impulso em que você está inserido. Vai investir uma quantia significativa, a mesma coisa, estude um pouquinho, entenda onde você está se metendo, não vá só na empolgação ou aquela dica quente de alguém. Dá um tempo para pensar, ativa o seu lado racional e reduz a chance de arrependimento depois, inclusive de tomar uma decisão errada. O segundo conselho estaria na ideia daqueles empurrãozinhos que eu falei a seu favor, né? Se você quer, por exemplo, poupar mais dinheiro e vive esquecendo ou gastando tudo, configure transferências automáticas assim que o seu salário cai na sua conta e mande ele lá com essas transferências automáticas para a sua poupança ou para o seu investimento. Esse simples truque faz com que poupar vire o padrão. E aí, para você gastar mais dinheiro, você vai ter que tomar uma atitude extra, vai ter que estar lá na sua conta, tirar o dinheiro. Isso você acaba não querendo fazer e aí você acomoda essa situação. E se o problema, por exemplo, é gastar demais no cartão de crédito, defina um limite de gasto mensal nele antes e acompanhe via aplicativos. Veja, alguns bancos digitais permitem até esconder o limite disponível para você não ficar tentado a usar todo o limite do seu cartão. Isso é uma atitude também, ali um simples empurrãozinho que você faz para si mesmo para lhe ajudar no seu comportamento. Ou adote a regra de pagar certas coisas só no débito ou no dinheiro vivo para sentir de verdade o gosto, né, daquele, na verdade acaba sendo um desprazer daquela compra. Você tem um prazer na hora de comprar, mas o dinheiro saindo, isso acaba levando um desprazer. Pequenas mudanças assim no ambiente, nos hábitos, funcionam como aqueles atalhos positivos e isso é muito importante para calibrar suas decisões. Um outro ponto importante: tenha um planejamento e registre seus gastos. Pode ser chato anotar despesas, dá trabalho, mas isso força o sistema 2 a acompanhar para onde o seu dinheiro está indo. Na verdade, quando você vê os números, fica mais difícil até de se enganar, né? Planilhas ou aplicativos de finanças ajudam a revelar seus comportamentos e permite que você faça essa revisão de gastos. O planejamento também inclui ter metas. Se você sabe onde quer chegar, fica mais fácil resistir a tentações momentâneas. Busque opiniões e conhecimento. Não hesite em conversar sobre o dinheiro. Muitas vezes, discutir uma decisão financeira com alguém de sua confiança traz novos insights. Essa visão de fora ajuda a quebrar nossos vieses que nós mesmos acabamos não enxergando. Quanto mais você aprende sobre finanças, nem que seja o básico, mais munição tem para ajudar o sistema 2 a trabalhar. Educação financeira é um antídoto poderoso contra muitas dessas armadilhas. Em resumo, a economia comportamental nos lembra que não somos agentes econômicos perfeitamente racionais, aqueles dos manuais antigos.
Na verdade, somos seres humanos com emoções, intuitos e erros. Mas longe de ser talvez uma desculpa para essas falhas, é um convite para você fortalecer o autoconhecimento. Sim, ao entender nossos vieses e limitações, podemos nos antecipar a eles e tomar decisões muito mais inteligentes. Essa abordagem revolucionou a teoria econômica ao tornar os modelos muito mais realistas e muito mais humanos, e pode revolucionar também suas finanças pessoais. Da próxima vez que você for decidir algo com seu dinheiro, lembre-se dessas ideias. Identifique se algum desses viés pode estar puxando lá as suas decisões erradas. Dê uma pausa, respire fundo e deixe seu lado racional dar uma palavra final. E se achar necessário, dê a si mesmo um pequeno empurrãozinho na direção correta de suas atitudes, do seu comportamento. Assim, você assume o volante de suas finanças de forma mais consciente e equilibrada, e seu bolso e seu futuro, com certeza, vão agradecer por isso. Muito obrigado e peço a você que se interessou por esse conteúdo, que compartilhe lá esse canal, esse vídeo com as pessoas que possam se beneficiar de todo esse conhecimento. A ideia aqui sempre a gente está trazendo um conteúdo de muita qualidade na área de economia e de finanças pessoais. Muito obrigado.